Boa noite. Projeto sobre a lei anticorrupção é analisado na Câmara de Vereadores. A intenção do parlamentar é punir empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Centro de Valorização da Vida será instalado em Passo Fundo. Um espaço de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Esse é o CVV. Consulta popular mobiliza o Legislativo. Gesto muito simples, né? Não durou 30 segundos para fazer a participação e que vai depois lá na frente resultar num retorno importante para a nossa cidade. Servidores e parlamentares participam do Dia do Desafio. Eu acho de extrema importância ter um dia para o pessoal parar e pensar o quanto é importante a atividade física. A lei anticorrupção está em vigor no Brasil desde janeiro de 2014. A partir dela, empresas que praticam atos ilícitos contra a administração pública passaram a ser responsabilizadas e punidas. Agora, o vereador Aristeu Dalalana apresentou um projeto de lei para âmbito local. A intenção do parlamentar é punir empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Elas serão responsabilizadas por práticas ilícitas e poderão pagar multa de até 20% do seu faturamento. A ideia é tentar fazer com que esse país torne-se um pouquinho mais viável à população, ao seu povo, e que o que está acontecendo no Brasil inteiro, e isso envolve os municípios, o Estado, é que não se vê mais falar em uma empresa que presta serviço para a União, para o Estado, para o município, que não esteja envolvida em corrupção, com funcionários, com diretores, com políticos, com prefeitos. E essa lei é para tentar inibir que isso venha acontecer. Nós temos vários e vários casos espalhados, são, aliás, milhares de casos no Brasil, de empresas que ganham uma licitação, que começam a fazer uma obra, recebem 50% do valor da obra e não concluem 10% do valor da obra, e essas empresas simplesmente somem do mapa, elas quebram e fica tudo isso abandonado, como a gente já tem visto até aqui em Passo Fundo algumas obras a respeito disso. Então isso aí é uma maneira que a gente vai encontrar, já existe em 22 cidades no Rio Grande do Sul essa lei. Na nossa região aqui é Soledade, não lembro agora qual é que é a outra nossa região, que tem essa lei, porque torne-se mais ágil a maneira de punir essas empresas que estão usando os órgãos públicos. No momento que elas estão usando o órgão público, elas estão usando o povo de Passo Fundo, o dinheiro da população de Passo Fundo. Ao longo de 4 anos, o governo federal iniciou mais de 180 processos. Os inquéritos já resultaram na aplicação de 30 penalidades. Mas, para o vereador Aristeu Dalalana, o número ainda é baixo. Esse número é muito baixo. Eu acho que a lei tem que ser cumprida ao pé da letra. Eu acho que nós vivemos num país onde tudo que é certo tem que ser transformado em coisa certa. Eu vi até uma entrevista esses dias, vamos até mudar de assunto, uma entrevista de uma senhora que foi presa porque entrou ilegalmente nos Estados Unidos, onde ela disse assim: nos Estados Unidos o que é certo é certo. Não venham para cá, ela deixou bem claro. Não façam como eu fiz, venham para cá ilegalmente, porque aqui a lei é cumprida. E no Brasil as leis não são cumpridas, por isso que eu sempre, há muitos e muitos anos, eu venho batendo e pedindo para que no Brasil, nós temos que mudar as leis. As pessoas fazem as coisas sabendo que vão ficar imunes, elas não vão ser condenadas, elas vão enrolando, existem muitas maneiras que tem de ludibriar a lei, e isso está acontecendo, principalmente quando se trata de órgão público. Qualquer obra que tu for fazer, tu sabe, tu vai fazer uma obra na tua casa, se custar 100 mil reais, a prefeitura vai fazer uma obra igual a que tu fez na tua casa, com o mesmo material, do mesmo tamanho, é cobrado dos municípios, do estado, sempre o triplo ou no mínimo o dobro desse preço. Então, essa lei ela é mais para
que as empresas saibam que a obrigação, que elas vão ter que cumprir com as obrigações dela, o que está escrito, ou elas vão ser punidas imediatamente, né? O que não pode deixar que isso fique enrolando durante 10, 15 anos, que depois as pessoas que têm que pagar já não estão mais aqui, já morreram, já levaram dinheiro público embora, e daí que fica faltando remédio, fica faltando saúde, educação, por causa desses dinheiro que está sendo mal gasto e não está sendo usufruído pela população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ocorrência de suicídios aumentou 60% nas últimas 5 décadas. Atualmente, é uma das principais causas de morte entre pessoas de 15 a 34 anos. Por isso, o Centro de Valorização da Vida quer ajudar a diminuir estes números. Um espaço de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Esse é o CVV. Através de postos espalhados por todo o país, a associação atende de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que precisam de ajuda. O CVV é um serviço de apoio emocional a todas as pessoas que queiram ou precisam conversar sobre os seus sentimentos. O CVV existe há 56 anos e nós temos 2.500 voluntários e estamos atendendo uma média de 2 milhões por ano desde 2016. O trabalho consiste no diálogo, que pode ser feito pessoalmente, por telefone, e-mail ou até mesmo correspondência, sempre com o sigilo assegurado. Hoje o telefone é em rede nacional 188, ligação gratuita. Você pode ligar e qualquer posto do Brasil poderá atender. E nós atendemos presencialmente, por telefone, por e-mail, cartas. E uma curiosidade, nós recebemos 1.500 e-mails por dia. E temos que ter voluntário para responder tudo isso. E qualquer pessoa pode ajudar. Regis explica como se voluntariar no programa. Nós temos no site www.cvv.org.br um quadro onde você pode se inscrever e já dizer que quer ser voluntário em Passo Fundo. Nós precisamos ampliar o número de voluntários para diminuir o número de suicídios. Precisa ter alguma qualificação para isso? 18 anos ou acima de 18 anos, uma vontade de doação e saber ler e escrever para acompanhar a modernidade do CVV. Qualquer pessoa pode se candidatar a ser voluntário. E agora o nosso município vai contar com um posto de atendimento. A presidente do comitê local explica como a instalação vai acontecer. Bem, a instalação do CVV se dá a partir da fundação da mantenedora, que é o NAVPAF, Núcleo de Apoio à Vida de Passo Fundo, né, que tem toda uma presidência, um conselho fiscal e vai ser a responsável, então, por manter o CVV na cidade. Como se trata de um grupo de voluntários, né, que é apartidário, né, não segue nenhuma orientação religiosa, são profissionais e amigos simpáticos à causa, nós precisamos do apoio do poder público, das instituições, precisamos da iniciativa privada, no sentido de nos auxiliar a ter as condições mínimas de funcionamento inicialmente, né, que são uma sala, nós não temos ainda uma sede, né? Então nós precisamos de uma sala para funcionar, onde terá de haver internet e uma linha telefônica. O resto fica por conta do CVV, né? Quer dizer, mobilizar a população para que se voluntarie, trazer a qualificação para que esses voluntários então estejam capacitados para poder se unir a esta causa e todo o restante envolvido, mas inicialmente nós precisamos de um lugar para funcionar, né? Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver que o Dia do Desafio e a Consulta Popular mobilizaram o Legislativo Municipal. Veja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana.
o que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao Arquivo de Notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. O Jornal da Câmara retorna com o vereador Evandro Meirelles. Ele quer acrescentar a credenciadora do Freio de Ouro, realizada em Passo Fundo, no calendário oficial do município. Confira. Hoje nós sabemos que o cavalo crioulo é um símbolo do nosso Rio Grande do Sul. E tem várias provas, vários exames que passa a raça. E uma delas é a prova freio de ouro, que é a prova máxima do cavalo freio de ouro. Então, acontece as credenciadoras. Tem as credenciadoras, depois tem a semifinal e depois a grande final do freio de ouro, que acontece sempre no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio. E nós, aqui em Passo Fundo, na nossa região, nós sempre sediamos aí a credenciadora. Todo ano, no mês de maio, é feita então a credenciadora aqui no Parque da Ifrica, promovida pelo Sindicato Rural, juntamente com o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos José Rondos Bertagnoli. E nós, como legislador e representante também desta classe do cavalo crioulo aqui no Parlamento Municipal, nós trouxemos aqui para a Câmara este projeto para oficializar como um evento oficial do município de Passo Fundo aí, a credenciadora Freio de Ouro. Já o vereador Fernando Rigon está pedindo a inclusão do Rodeio Internacional de Passo Fundo no calendário oficial de eventos. A gente verifica que isso tem projetado Passo Fundo a nível nacional, inclusive a nível internacional, né? Um dos rodeios, depois do rodeio de Vacaria, um dos rodeios mais importantes, e isso não fazia parte do calendário oficial do município. Então a gente achou por bem incluir isso no calendário, que seja um evento oficial, para que isso também se conste sempre, a cada 2 anos, conste nos eventos do município, até para o município conseguir também mais apoio, que a sociedade apoie essa data, pela importância que ela tem, pela divulgação do nome do município. Termina daqui a pouco, à meia-noite, a consulta popular. Este é um espaço para que a população escolha parte dos investimentos e serviços que constarão no orçamento do governo do estado. Para votar, o eleitor pode acessar o site www.consultapopular.rs.gov.br ou utilizar o aplicativo disponível para download. Depois, basta ter em mãos o título de eleitor. Na Câmara de Vereadores, durante os 4 dias de votação, um computador ficou disponível para que a população escolhesse suas prioridades. E, claro, os parlamentares não poderiam ficar de fora. Gesto muito simples, né? Não durou 30 segundos para fazer a participação e que vai depois lá na frente resultar num retorno importante para a nossa cidade. Passo Fundo, ao longo dos últimos anos, tem tido uma pequena participação na consulta popular e por isso estamos perdendo importantes recursos que podem vir para a nossa cidade e outras cidades menores que conseguem se mobilizar mais que Passo Fundo, uma população bem menor que consegue uma votação bem maior e estão levando recursos maiores, porque é proporcional. Então votamos hoje, nós estamos num projeto aqui na Câmara de Vereadores, enganjado com outros colegas, que é a questão do monitoramento eletrônico na nossa cidade, foi isso que nós votamos, o nosso voto foi por isso, por recursos para ajudar a somar com o que já temos em caixa, para que a gente possa ter a nossa cidade monitorada eletronicamente e assim atuando numa das áreas mais importantes para a população, que é a área da segurança. O Dia do Desafio foi criado no Canadá na década de 80 e acontece anualmente em todo o mundo. Atividades foram desenvolvidas em Passo Fundo e a Câmara não ficou de fora. Fazer com que as pessoas interrompam suas rotinas e pratiquem por pelo menos 15 minutos qualquer tipo de atividade física. Este é o objetivo do Dia do Desafio, que na Câmara mobilizou servidores e vereadores. Importante essa participação, essa integração, essa interação nossa dos funcionários, dos vereadores
em fazer esse dia do desafio. Um dia importante para todos nós de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, do Brasil, o dia do desafio. Então eu acho que nós temos que participar, é uma situação de integração e muito importante que a Câmara de Vereadores esteja envolvida nesse dia tão importante. Esta é uma competição saudável entre as cidades no mundo todo. Vence o desafio o município que mobilizar o maior número de pessoas em relação ao número oficial de habitantes. Neste ano, Passo Fundo concorreu com Sertãozinho. No sentido de que a gente quer proliferar esse hábito de saúde, né, de até mesmo de lazer, para que as pessoas possam colocar isso no seu dia a dia. Então, o Dia do Desafio é um dia mundialmente conhecido, né? Esse ano acontecendo em julho, sempre acontece em maio, mas por conta das paralisações que aconteceram no mês de maio, a gente transferiu para a data de hoje, né? Então, a gente tenta aí agregar o maior número de pessoas possíveis, né, praticando atividade física no dia de no mínimo 15 minutinhos, para que a gente possa contabilizar essas pessoas no município que nós, Passo Fundo, estamos confrontando uma outra cidade de São Paulo, onde a gente quer tentar ganhar essa disputa saudável. Passo Fundo mobilizou mais de 70 mil pessoas no dia do desafio, o que representa 39% da população. Apesar do número ter ficado abaixo do esperado, a nossa cidade venceu a disputa, já que Sertãozinho movimentou 24% da população. Eu acho de extrema importância ter um dia para o pessoal parar e pensar o quanto é importante a atividade física. Porque o nosso corpo ele foi feito originalmente para se movimentar mesmo. E a gente com o cotidiano, sequência do trabalho e tudo mais, a gente acaba ficando muito parado. Então é bom sempre um dia para parar, pensar e lembrar que a gente foi feito para se movimentar. E no programa Câmara Mulher de hoje, você vai conhecer um grupo aqui de Passo Fundo que faz das ruas um espaço de esporte e lazer. E o detalhe é que ele foi criado especialmente para mulheres. Eu estou falando do Pedala Guria. A jornalista Cláudia Tainá recebe Cristi Becker e Margarete Silva. Surgiu a ideia de criar um grupo que fosse para mulheres, né? Que quem tocasse o pedal e ditasse o ritmo do passeio fossem as mulheres. E os homens que quisessem participar teriam que ser convidados por alguma integrante do grupo e eles iriam normalmente atrás. Então, até no início a gente seguia umas regras bem rígidas, assim, os homens só lá para trás, as mulheres na frente. E aos pouquinhos eles fizeram um jantar, convidaram muitas meninas que pedalavam. O grupo começou devagarinho com adeptas assim, que vinham através do marido, do namorado, enfim, que já pedalavam. E aí foi tomando forma e virou o Pedala Guria que é hoje. Eu acho que quem tem vontade, vá correndo andar de bicicleta, que é a coisa melhor que tem. Não tem. Chega no final da tarde, termino o meu horário de trabalho, eu chego em casa, é a vontade de sair e pedalar. Que legal. Agora a gente está mais retraído em função do frio, né, que a Cristi já falou, em função das gripes, né, dessa temperatura. Mas, são muitos benefícios. Ela tá aqui a Cristi para falar que ela se transforma um amor na vida da gente. E uma última informação. Em virtude do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, o horário da Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira vai ser diferente. O atendimento será em turno único das 2 da tarde às 7 horas da noite. E a sessão plenária está mantida às 3 da tarde. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.